Bom dia, sétimo ano, como estão todos? Eu espero que estejam todos bem. Nossa aula de arte de hoje vai ser uma aula de revisão sobre os nossos temas estudados. Então, bora lá. Como eu acho que eu já tinha falado, né, nas aulas anteriores, inclusive nas aulas no Zoom, antes dos europeus chegarem na América Latina, né, os povos já tinham suas civilizações, e civilizações, por sinais, civilizações antigas, sua própria língua, sua própria dialética, né? Então, assim, vamos agora falar de cada uma dessas civilizações, né? Civilizações pré-columbianas, ou então, como tem no módulo de vocês, a arte pré-columbiana. Os maias. Os maias é uma das civilizações mais antigas que há registro na região da América Central, que datam de aproximadamente de 2600 AC, né? A civilização maia passou por dois períodos distintos, né? Que são chamados de pré-clássico, que vai de 1000 a 300, a 1000 AC e 300 DC, e o clássico, que vai de 300 DC a 900 DC. O primeiro era característico, né, a prosperidade, né, de algumas cidades, e contou com grande desenvolvimento na astronomia e na área dos cálculos, né, arte, na escrita e na própria arte. As construções arquitetônicas mais importantes dos maias foram feitas geralmente com os blocos de pedra, né, e a gente pode destacar, né, Tikal. Tikal é um templo que fica na Guatemala, na América Central, e ele tem a forma de uma pirâmide, né? Ele tem um formato piramidal, ou seja, de pirâmide, com base retangular. O templo foi construído e em seu topo também tem uma barra com muitos degraus, né? Degrau íngremes, né? Como lá no Egito Antigo, esse padrão era comum nas construções de templos maias, por sinal, né? E já na parte da questão da cerâmica, a cerâmica para os maias elas tinham duas finalidades distintas: ser usada nos rituais no cotidiano e nos rituais fúnebres, né? As caixas funerárias era muito comum para os maias, as caixas funerárias. E agora vamos passear pelos povos astecas. Né, os registros arqueológicos indicam que a ocupação dos astecas na região, precisamente que hoje tem onde se tem o México, que ocorreu de 1376 a 1521. Os astecas aproveitaram um lago para construir a cidade de Toquinchai, e a capital da civilização, e ergueram prédios tanto nas terras, nas margens, quanto nas pequenas ilhas que construíram nesse lago. Assim como na civilização maia, as esculturas astecas elas eram feitas de um único bloco de pedra, mas apresentavam formas com várias utilidades, inclusive, se eu não me engano, tem no módulo de vocês. Os astecas dominavam a metalúrgica diferentemente dos maias, mas não trabalhavam com metal por falta de material, né? E assim, também tinha-se o contato com esses templos em forma de pirâmide. Em Chacal, no México, em primeiro plano, vemos a pirâmide do Sol. E ao fundo também tem a pirâmide da Lua. Então, assim, eles também usavam essas formas de pirâmide, né, na construção desses templos religiosos. Os Incas são uma civilização que, em torno de 1438, né, ela ocupou ali os Andes, no qual hoje estão os países do Peru, Bolívia e Equador. Como os astecas, os incas também ergueram construções ao redor de um lago, diferentemente dos maias, não desenvolveram um sistema de escrita. A arquitetura dos incas era simples, mas monumental, de grandes proporções. Ela era funcional e decorativa, ou seja, as escolhas da arquitetura correspondiam a determinadas funções. Seus edifícios, construídos por meio de precisos encaixes de pedra. A pedra outra vez aparece aí, né? E uma curiosidade sobre os povos incas é que as roupas
Elas eram tão valiosas uma peça, ou seja, era controlada por instâncias políticas, roupas, sabiam? E assim, quando o imperador Inca queria presentear algum dos cidadãos pelos feitos ao Estado, ele escolhia entre joias e roupa. Então, assim, era muito importante para essa civilização as peças de roupa, né? E os detalhes. E as túnicas que a gente vê hoje ainda, né? Sendo vestida pelos mexicanos, né? Os incas também vestiam essas túnicas. A arte indígena aqui no Brasil, né? Então, é bem específico, porque os portugueses, quando chegaram aqui, já encontraram um modo todo bem feito sobre esse povo. Então, a gente vai lembrar da cultura marajoara. A cerâmica da cultura marajoara, ela é produzida precisamente na ilha de Marajós, no Pará, e muitas são datadas de 400 e 1350. E os objetos característicos dessa cultura geralmente é uma produção variadas, né? Com o uso de rituais, instrumentos, músicas, mobiliários, entre outros. A urna funerária, desde a pré-história, tem a função de guardar partes internas do corpo de uma pessoa. E na cultura marajoara não é diferente. A urna funerária marajoara ela tem essa função, né? Agora a gente vai para a cultura santarém, né? A cultura santarém refere-se à produção que ocorreu entre 1000 a 1500 na região do rio Tapajós, que nasce no estado do Mato Grosso e deságua no rio Amazonas, né? Nessa cultura santarém, as descobertas de vasos e estátuas fornecem indícios de como esse povo concebia não só os seus costumes, mas também de como era a arte para eles, né? E essa cerâmica da cultura santarém, ela é bem característica, ela tem uma característica muito só dela, né? Que são as incisões, que são ranhuras, né? Corte os ranhuras na argila. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje, é só perguntar, aula de revisão para o teste de vocês, viu? Tchau, tchau, forte abraço.